Oi, som. Aleluia. Glória a Deus, meus irmãos. Bom dia. Aleluia. Será que tá saindo aqui, Jesus? Os irmãos estão me vendo bem, me ouvindo bem? Acho que tá tudo certo. Sejam bem-vindos. Mais um dia começando. E pela graça de Deus estamos aqui no 20º dia. Olha só. Que coisa preciosa. Chegamos no dia 20. São 20 dias de encontro ininterruptos, recebendo da palavra de Deus, sendo alimentados pelo Espírito Santo, sendo despertados para lançar as redes. Vivemos num tempo onde as pessoas estão preocupadas com elas mesmas. Vivemos em uma geração que precisa todo tempo receber. Mas eu e você somos aqueles que desejam servir. Somos aqueles que desejam agradar a Deus. Somos aqueles que estão envolvidos com a obra do Senhor. Nossos olhos estão nele. Nossos corações estão voltados para Ele. Nossos ouvidos estão atentos para ouvir o chamado e o convite de Jesus. É tempo de lançar as redes. É tempo de pregarmos o Evangelho. É tempo de tirar as redes que estavam guardadas. É tempo de arregaçar as mangas e ir para o mar, ir para as águas fundas, mergulhar na presença do Senhor. Não é tempo de passividade, não é tempo de mornidão, não é tempo de frieza espiritual. Não, não, não. É tempo de lançar as redes. É tempo de dizer sim para o Senhor. É tempo de viver tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. É tempo de não ser distraído. É tempo de acelerar. É tempo de mergulhar. É tempo de se lembrar daquilo que passou com alegria, mas também é tempo de encher o coração de fé por aquilo que ainda virá. É tempo também de se lembrar das promessas de Deus e dizer: Senhor, eu quero viver todas as suas promessas. E hoje nós estamos aqui neste penúltimo dia. Hoje é o dia 20, amanhã é 21 e estaremos reunidos em nossos cultos, então nós não temos o devocional aqui pela manhã, mas eu quero dizer que o coração, nesse momento, enquanto a gente está aqui compartilhando mais uma manhã juntos, está transbordando de alegria. Estava meditando agora que é muito bom a gente se encontrar. E eu já queria compartilhar com os irmãos, se vocês toparem, de a gente continuar esse nosso período de devocional pelas manhãs e a gente continuar falando sobre determinados assuntos. Então, eu tenho sentido de a gente continuar esses nossos encontros todas as manhãs, às 7 horas. Tem alguém que topa aqui? Aleluia, glória a Deus. Mas antes, eu quero fazer... Hoje eu quero começar fazendo o desafio. Eu só vou continuar as nossas lives segunda-feira se tiver uma condição que seja alcançada. Eu quero receber o testemunho de vocês. Eu quero que você pegue o seu celular e grave um vídeo testemunhando de como foi esses 21 dias. Como foi os devocionais, ou também como foi os momentos de oração. Nós reunimos a igreja para orar durante esses 21 dias. Eu desafiei você para jejuar esses 21 dias. Hoje é o último dia e amanhã, domingo, nós vamos voltar a nos alimentar de novo. Oh, glória! Eu fiquei 21 dias, quer dizer, hoje é o dia 20, sem almoçar, sem comer nada de manhã, só tô comendo à noite.
E a vida vai voltar ao normal amanhã. Mas eu digo, melhor do que jejuar é ter jejuado. Melhor do que orar é ter orado. Então eu queria ouvir testemunhos. Eu sei que Deus tem se movido na sua vida. Vários irmãos já me mandaram mensagens e compartilhando nas reuniões a respeito daquilo que eles receberam de Deus nesses 21 dias. Eu gostaria de que você compartilhasse comigo. Mande, ou talvez aqui pelo chat mesmo, mas o melhor fosse que você gravasse um vídeo contando o seu testemunho desses 21 dias, para que a gente possa passar no nosso culto, fazer um vídeo, postar nas nossas redes sociais, eu mesmo postar o seu vídeo na minha rede social, porque quando nós testemunhamos, outras pessoas são despertadas, outras pessoas ganham fé para crer e para testemunhar também. Então fica aqui o meu desafio, e se você testemunhar, daí eu vou continuar compartilhando os devocionais a partir de segunda-feira, normal. Amém? Quem pode dizer glória a Deus aí? Aleluia. Eu gostaria de orar com você então, para a gente compartilhar a palavra do dia 20. Feche os seus olhos nessa hora. Pai, obrigado, Senhor. Hoje é o 20º dia de compartilhamento. Fala conosco. Ministre os nossos corações outra vez. Somos felizes em te servir. Somos felizes em estar em sua presença. Queremos, ó Senhor, receber de ti, da sua palavra viva, da sua graça maravilhosa. Em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Hoje eu gostaria de compartilhar sobre a urgência da pregação. Queria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse comigo em 2 Timóteo capítulo 4, no versículo de número 2. 2 Timóteo capítulo 4, no versículo de número 2. 2 Timóteo 4, verso 2. Diz assim: prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. O que o apóstolo Paulo está dizendo ao seu discípulo é que existe uma urgência que precisa estar no nosso coração. Existe um clamor que todo filho de Deus deve carregar dentro de si. Existe uma pressa do céu. E essa pressa é para que as pessoas sejam alcançadas. O tempo é curto, meus irmãos. As almas estão se perdendo, as pessoas estão morrendo. Então hoje, mais do que nunca, é tempo de nós sermos ativados e ter uma percepção espiritual madura. A pregação do evangelho não é somente para alguns, é para todos. Se você crê, você deve pregar. Só que você precisa entender que a urgência não nasce no nosso desempenho. Nasce no coração de Deus. Deus deseja que as pessoas sejam alcançadas. Deus deseja que as pessoas sejam salvas. A Bíblia diz que não é a vontade de Deus que ninguém se perca. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele tem pressa. Ele tem pressa em alcançar aqueles que se perdem. Porque os dias são maus. O tempo está passando. Efésios capítulo 5, no versículo 15, diz assim, ó: portanto, vede prudentemente como andais, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Os dias são maus.
A gente tem que ser prudente. A cada dia que passa, mais o pecado tem reinado e governado as pessoas, mais as pessoas estão normalizando aquilo que é anormal. A cada dia que passa, as pessoas estão mais sedentas por vida, porque elas estão imersas, mergulhadas na morte. Isso abre para mim e para você uma janela gigantesca de oportunidade. Só que essa oportunidade vai chegar ao final, porque nós vivemos num tempo onde as pessoas estão desesperadas por encontrar a vida. Mas daqui a pouco essa oportunidade vai passar. Os dias estão chegando ao final. O diabo gosta de trabalhar com distração. Então ele está sempre encontrando uma maneira de fazer com que o tempo passe sem que as pessoas aprendam a contá-lo. Por isso que o Senhor nos chama para sermos homens e mulheres que têm discernimento de tempos e de estações. A gente precisa aprender a perceber a pequenez da vida, sabe? A gente precisa entender a importância e a urgência de pregar o Evangelho. Lembra de Noé? Durante anos ele pregou. A vida de Noé era uma pregação. Deus deu oportunidade aos homens, mas o tempo chegou ao final. O juízo veio. É por isso que você não pode adiar conversas importantes. Você não pode perder oportunidades para pregar o Evangelho. Não pode. O Senhor te chamou para anunciar a mensagem. E você precisa anunciar a mensagem. Quem pode dizer amém aqui? Você não pode ter uma atitude de passividade diante disso. Lá em João capítulo 4, no versículo 35, o próprio Senhor disse: erguei os vossos olhos e vede que os campos estão brancos para a colheita. Em toda a história da humanidade, o problema nunca foi a falta de campo, foi a falta de colheitadores, a falta de ceifeiros. O próprio Senhor Jesus disse que a seara é grande, mas falta gente para trabalhar. A urgência do céu não é apenas de ver salvação, mas de ver prontidão de resposta, disposição de serviço. Porque as pessoas elas estão clamando. Lembra da história de Felipe, do eunuco, lá de Atos, capítulo 8, capítulo 7, 8, capítulo 8, depois de Estevão, antes da conversão de Saulo. A Bíblia fala que o eunuco estava andando, de repente Felipe é transladado. E ali ele batiza o cara numa poça d'água. Por quê? Porque havia uma urgência pela vida. A gente precisa aprender a ser sensível. Sabe? Talvez você não perceba, mas está cheio de gente ao seu redor clamando por Jesus. Só está faltando você fazer o convite. Só está faltando você lançar as redes. Só está faltando você falar: ei, Deus me colocou aqui no seu caminho e Ele quer mudar a tua história. Vivemos no tempo da graça. O amor de Deus está estendido a todos nós, mas haverá o dia do juízo. A Bíblia fala isso lá em Hebreus 9, 27. Assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. A mensagem do Evangelho é: o Senhor deseja te salvar do juízo. Ele deseja te perdoar e te dar uma nova vida, vida abundante aqui na terra, mas vida eterna após esse tempo. Existe
uma vida eterna para receber, mas também existe um juízo para ser livre. Nós temos que ter essa urgência no nosso coração, devemos amar as pessoas. Quando Jesus chega em Jerusalém, lá no livro de Lucas, capítulo 19, ele chora pela cidade, porque aquele povo rejeitou a visitação de Deus. Quando nós pregamos, nós estamos exercendo misericórdia. Quando nós pregamos, nós estamos reconhecendo a seriedade da verdade e da justiça de Deus. Você precisa aprender a levar a sério o que está em jogo. O que está em jogo são pessoas. É a eternidade de muitas pessoas. Talvez é a eternidade da sua família, seus pais. Talvez é a eternidade dos seus filhos. Nós não devemos jamais falar de evangelismo de forma comum. Não. Nós precisamos urgentemente ter uma postura correta para pregar o evangelho a toda criatura, em tempo e fora de tempo, como Paulo disse a Timóteo, que os nossos corações sejam despertados para essa verdade. Que você, meu irmão, minha irmã, seja um pescador de almas. A minha oração por você é que os seus olhos estejam abertos para dizer sim para Deus. E que todos os dias, o seu coração seja aquecido com a chama do chamado de Deus para lançar as suas redes. Em nome de Jesus. Você pode falar amém aí? Vamos orar nessa hora? Feche os seus olhos. Fala assim comigo: Senhor, desperta em mim a urgência do seu coração. Não me deixes anestesiado pela rotina. Abre os meus olhos para as oportunidades ao meu redor e me enche de ousadia para pregar com amor, poder e propósito. Em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, nós chegamos ao fim. Essa jornada de 20 dias e amanhã vai ser o 21º dia, onde nós nos encontramos para sermos treinados para lançar as redes. Mas eu quero renovar o meu desafio. Se você tem um testemunho, se você experimentou de milagre, de poder de Deus durante esses dias, compartilha com a gente. Faz um vídeo, posta nas suas redes sociais ou grava um áudio e envia para mim no meu telefone. Marca eu lá no meu Instagram e eu vou repostar, eu vou compartilhar. Se você fizer isso, segunda-feira, 7 horas da manhã, eu vou estar aqui compartilhando a palavra com você. Mais uma vez, nós não vamos parar. Que o Senhor te abençoe poderosamente em o nome de Jesus. Tchau, tchau.